Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, vindo a fazermos a campanha de cura interior. Hoje é o 7º dia desta campanha. Muito bem, amados. Quanto dia será esta campanha? Irmãos, eu não estou apressado para encerrar a campanha. Eu estarei procurando fazer esta campanha provavelmente por 30 dias. Hoje é o 7º dia. Campanha de cura interior. Hoje nós vamos ver como vencer o medo. A palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 4, verso 15 até o versículo 18, está escrito assim: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Muito bem, amados, nós queremos vencer as batalhas da nossa vida. Agora já conhecemos o amor de Deus. Este amor foi manifestado em nossa vida para nos trazer libertação. O 7º dia da campanha, eu quero vos falar acerca da vitória sobre o medo. O versículo 18 de 1 João 4 diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Muito bem. Sabemos agora que o medo é um inimigo, que o medo é um espírito. Eu já vos falei acerca dos 2 tipos de medo. Eu vos disse que existe o medo bom, ou seja, aquele é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Mas também disse a vocês sobre o medo que tem causado muitas vezes síndrome de pânico na vida das pessoas. O medo, quando vem na sua forma que manifesta, trazendo pavor a cada um de nós, é um sentimento negativo. Esse medo é um espírito que atormenta milhões de pessoas. Muitas pessoas têm medo do que existe e do que não existe. Tem pessoas que imaginam coisas. Tem pessoas que têm medo de andar sozinho na rua. Tem pessoas que têm medo até mesmo da tua própria sombra. Temos medo do que vemos e do que não vemos. Medo do que está dentro de nós e medo do que está fora de nós. Muitas pessoas
armazena sentimento negativo, sentimento destrutivo. Tem pessoas que têm imagem distorcida de si mesmo. Guarda dentro de si, armazena dentro de si um monstro chamado medo. Então tem medo daquilo que está armazenado dentro de si mesmo. E muitas vezes tem medo de colocar para fora esse monstro armazenado dentro de si. Medo do que está dentro e medo do que está fora de nós. Tem pessoas que se isolam sem clausura. Tem pessoas que preferem a escuridão do que a luz. Medo de luz. E medo, muitas vezes, até da escuridão. Tem pessoas que só conseguem dormir com a luz acesa. Outros se isolam e preferem a escuridão. Medo de lugares abertos. Tem pessoas que só se sente seguro quando está enclausurado dentro de um quintal com muro elevado, com cerca elétrica, com câmara de monitoramento. Então tem medo de lugares abertos. Não consegue muitas vezes passear em campo aberto, medo de lugares fechados também. Tem pessoas que não conseguem entrar no elevador porque tem fobia. Tem pessoas que não conseguem transitar no meio da multidão porque tem medo do que vai acontecer no meio dessa multidão. Tem pessoas que têm medo da vida e tem medo da morte. Não consegue viver porque tem medo da vida e também tem medo de morrer. O medo se manifesta dessa maneira sendo o espírito. O medo muitas vezes torna-se doentio e se transforma em fobia. Congela o sangue em nossa veia e nos leva a sentirmos paralisados. Eu me recordo quando era criança, nós morávamos no sítio e eu tinha costume de levar almoço para o meu pai que trabalhava na lavoura. Uma certa feita, andando no trilheiro, me deparei com uma cascavel. Fiquei paralisado. Fui salvo pelo meu irmão mais velho que viu eu totalmente paralisado e a cobra chacoalhando os seus guizos. Fiquei paralisado, meu sangue congelou. Não conseguia sair do lugar. Mas não precisamos ser escravo do medo, amados. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Segundo Timóteo 1, verso 7. O medo mantém em suas garras muitas pessoas. Quando o medo se torna um espírito, ele coloca as suas unhas no nosso cérebro e nos paralisa. Por isso, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, ou seja, não tenha medo. Deus sabe que somos assaltados por esse espírito do medo. Como podemos ser libertos do medo? O profeta Isaías responde: somos libertos do medo quando compreendemos que Deus nos criou e nos formou, e nos chamou, e nos remiu e nos constituiu sua propriedade exclusiva, ou seja, sua propriedade peculiar. Isaías 43, verso 1 e 2. Então, meu irmão, minha irmã, quando compreendemos quem é Deus e que Ele fez por nós, ainda que passemos pelos rios, muitas vezes assustadores, pelas ondas revolta ou por muitas vezes fornalha ardente, não teremos medo,
não temeremos. Quando compreendermos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e passarmos a andar neste amor, e quando assumimos esse amor em nossa vida, então todo o medo será lançado fora. Porque o amor vence o medo. O amor lança fora o medo. Hoje Deus convida a mim e você a abraçarmos o amor que Ele nos oferta. Porque Deus é amor. E aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence o pecado, as suas concupiscências. O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do eterno Espírito de Deus. Deus, Ele ama cada um de nós. Aquele que é amado por Deus, anda no caminho reto. Sabe que agora nós pertencemos a Deus. E nós podemos vencer todo o medo. O mundo nos açoita, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ele vive no amor de Deus. O amor de Deus é poderoso. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus, ele enviou seu Filho, o único Filho, o Filho unigênito de Deus, ele foi enviado ao mundo para vivermos por intermédio desse Filho, para que assim nós pudéssemos ser alvo do amor de Deus. Então, é nisso que se manifesta o amor de Deus. Deus, Ele amou a cada um de nós. E Ele entregou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos libertou de todo o mal. Agora nós temos certeza que permanecemos nele. E Ele está em nós. Porque Ele nos autogrou por meio do seu Filho amado, o seu Espírito Santo. Então nós temos agora o Espírito, não de covardia, mas o Espírito de fortaleza. O Espírito Santo que nos liberta de todo o mal. O amor, quem tem o amor, ele não tem receio, porque nele foi aperfeiçoado o amor de Deus. E o amor lança todo o medo para fora. E o medo, ele não terá mais domínio sobre nós. Porque agora nós passamos a viver sob a proteção de Deus. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que temem a Deus e o livra de todo o mal. Convido você, meus irmãos, que está fazendo esta campanha comigo, a entrarmos em oração. A oração de hoje será breve. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, na Tua presença, clamando pela Tua misericórdia. Eu venho humildemente pedir, Senhor, Tua graça, a unção que despedaça todo jugo. Eu venho pedir, Senhor, que o Teu amor seja derramado sobre o meu coração por meio do Teu Espírito Santo, o Espírito eterno, que me transforma, que me purifica, que me guia pela vereda da justiça. Vem lavar-me, Senhor, completamente de toda imundícia, purificando-me, Senhor, através do sangue carmesim do Senhor Jesus, para que eu assuma, Senhor, a minha identidade em Cristo, que eu sou transformado de glória em glória até alcançar a estatura de um varão perfeito.
Quero ser alvo, Senhor, desse amor. Porque o amor, ele nos liberta. E o amor lança fora todo o medo. Medo da condenação do mundo. Medo de sermos, Senhor, muitas vezes enlaçados pelo mal. Medo, muitas vezes, de andar sozinho, de transitar sozinho na vida. Medo, muitas vezes, de sermos desprezados, de sermos humilhados. Medo, muitas vezes, até mesmo da própria morte. Queremos ser libertos, Senhor. Queremos assumir a nossa condição de servo. Servo dedicado em Tua obra. Queremos transitar, Senhor, pelo trânsito da vida como vencedores. Porque agora somos filhos. Fomos chamados das trevas para sermos luz. E a luz que habita em nós é a presença do próprio Senhor Jesus Cristo na sua essência, na sua forma do Espírito eterno. Eu te glorifico, Pai. Eu dou glória a Ti, porque Tu és o meu Rei, Tu és o meu soberano, Tu és magnânimo, Pai. Receba, Senhor, a minha adoração. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo amém e amém e amém. Graças a Deus. Respire fundo, meu irmão, e tome posse da sua vitória. Respire fundo, minha irmã, e tome posse da sua vitória, em o nome do Senhor Jesus. E se for a vontade do Senhor Jesus, amanhã eu estarei com o 8º dia da campanha de cura interior. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.